Olá pessoal, meu nome é Eduardo Goldoni, eu sou engenheiro eletricista e trabalhei durante algum tempo, aí 4, 5 anos, no setor de cogeração de energia, utilidades em usinas, né, de sucroalcooleiras e também em fábricas de esmagamento de soja, né? Então também tinha um sistema de cogeração muito parecido com o de usina, né, mas em menor proporção, né? Foi um momento que eu aprendi bastante, né, sobre sistema de tratamento de água, sobre caldeira, turbina, gerador de energia. Apesar de minha formação ser em elétrica, eu tive que aprender todo requisito para poder trabalhar com química da água, com parte mecânica, termodinâmica, né? Então foi um tempo que eu aprendi bastante e hoje eu posso aí passar para vocês algumas das coisas que eu aprendi que são importantes no processo de utilidades e de geração de energia, tá bom? Nós somos aqui da Gente Mais, estamos aí, fizemos esse material para que vocês possam aprender, né, um pouco mais sobre essa área e, né, lógico, a gente vai passar um treinamento rápido, né, e vocês podem complementar esse treinamento com alguns textos que vocês vão ver depois que a gente vai colocar na plataforma para poder desenvolver melhor as suas habilidades na área de utilidade e geração de energia, certo? Então vamos aí iniciar, né, falando o que é o setor de utilidades, tá bom? Quais são os processos envolvidos na utilidades? Então temos aí o tratamento de água, vocês, né, viram esse processo já, ou vão ver, né, do treinamento. Então tem tratamento de água, gerador de vapor, né, geração de vapor, que é feito nas caldeiras. E aí vem para o tema, né, da nossa aula aqui, né, que é turbinas, né, geradores de energia elétrica. E também, na área de utilidades, tem as torres de esfriamento, tá certo? Por que o nome utilidades, né? Todas as áreas industriais se comunicam de alguma forma com esses setores aí, tá bom? Vamos imaginar, né, na usina sucroalcooleira, temos aí na área de fermentação, a gente precisa de água tratada, né? Na área também de fermentação, a gente precisa de processos aí com uma temperatura controlada, então precisamos de torres de esfriamento, certo? Lógico, precisamos de energia elétrica, precisamos de gerador de energia elétrica, precisamos de vapor no tratamento de caldo e de vapor depois secundário para fazer, né, a extração da cana. Então precisamos de vapor, precisamos de geração de vapor. Então todas as áreas da usina vão se comunicar de alguma forma com utilidades. A gente costuma falar que a utilidades não pode parar. Quando a utilidades para, tudo vai parar, né? Se para a extração, para só a extração. Se para só a fermentação, você consegue tocar né, outras partes da usina. Mas quando para utilidades, né, em geral, desde a ETA, o problema na usina acaba sendo mais sério, você tem que parar a usina toda, tá bom? Então, a gente vai falar um pouco desses processos aí, mais focado, né, na parte de turbina, gerador de energia elétrica, torre de esfriamento ali. Então, qual o tema da aula aqui, né? A gente vai falar um pouco sobre quais são as turbinas, que tipo de vapor você usa na turbina, né? Enfim, qualidade desse vapor, um pouquinho sobre os tipos de turbina de extração, de condensação, a gente vai vendo conforme o curso aí, um curso rápido, tá pessoal? Depois vocês vão complementar com outros materiais, tá bom? Então aí, vamos trazer o conceito, né, de cogeração de energia. O que é cogeração de energia, né? Um termo aí que todo mundo fala, né, nos últimos 20 anos, 30 anos, aí começou nas usinas a ser tratado com mais seriedade, que gerou mais lucro para as usinas, né? Então o que é? É a produção simultânea, então simultânea vem do né, cogeração, né, simultânea, de potência mecânica, potência mecânica, vai definir depois o que é dentro da usina, e de calor útil a partir de uma só fonte. Então ali a gente coloca, né, os 3 itens que a gente colocou nessa definição, né? Fonte de calor, que foi ali a partir de uma fonte de calor só. Qual é a fonte de calor de uma usina sucroalcooleira? É o bagaço de cana-de-açúcar, certo? Então o bagaço ele é queimado nas caldeiras e aí ele vai gerar ali uma energia térmica, né? Vai aquecer o vapor e esse vapor fica ali para ser utilizado em processos industriais, vai ser utilizado também para poder gerar energia, né, nas turbinas, tá bom? Calor útil, né, como a gente falou, vapor, né, vapor para processo. Então, o vapor que passou pela turbina, né, que passou por uma queda de pressão, um vapor ali de 1,5 kg, né,
aquele vapor de saída da turbina, de escape, ele é o vapor para o processo, né? O vapor tem que ser um vapor de temperatura ali próxima à saturação para melhorar a troca térmica. Então, fica ali calor útil, tá bom? Então, uma fonte de calor, bagaço, calor útil, o vapor para os processos. E também, né, a potência mecânica, que foi produzida junto com o calor útil, né, é a potência mecânica que a gente faz acionamento de algum equipamento, né? Você vai ver depois, a gente vai definir o ciclo, né, a energia térmica transformada em energia cinética, né? Então vai ter uma potência mecânica, energia cinética mecânica, tá bom? E aí vai gerar um movimento de um rotor e você pode acionar qualquer equipamento, né? A gente vai ver que pode acionar uma moenda, pode acionar um desfibrador, equipamentos aí de maior potencial dentro de uma usina, ou você pode até acoplar essa turbina ao sistema de geração de energia elétrica, e aí com o gerador você produz energia elétrica para as utilidades ali industriais, ligar um motor, né, utilizar para fazer o processo funcionar, tá bom? Então é isso, cogeração. Então, a partir de uma fonte de calor só, bagaço de cana, você gera calor útil, que é usado nos processos, e também o trabalho mecânico, certo? Então, aí a gente define, pessoal, o ciclo de Rankine, tá? Isso daí é um ciclo que a gente aprende em engenharia, principalmente o pessoal da mecânica, né? A gente em elétrica também vê um pouco, mas geralmente o pessoal da mecânica que se aprofunda nesse sistema. Esse é o sistema mais simples, esse ciclo de Rankine. A gente vai ter o ciclo de Rankine regenerativo, aí tem, né? Na usina ele é mais complexo do que esse daqui. Inclusive, no final do nosso curso, a gente vai ver um ciclo fechado de uma usina, né? Então, como que era, né, o ciclo fechado, o que a gente pode fazer hoje, enfim. Ele vai ver as melhorias que a gente fez no ciclo de Rankine nos últimos 20 anos, tá bom? Então, pessoal, vamos prestar atenção ali. Temos 4 elementos dentro desse ciclo de Rankine, tá? Tem a caldeira, depois tem a turbina, condensador e bomba, tá bom? Desses são os elementos do ciclo de Rankine. Entre um e o outro, você vê que tem uma ligação e tem um número, né? Então tem ali o número 1, que está entre o condensador e a bomba, o número 2, que está entre a bomba e a caldeira, o número 3 está entre a caldeira e a turbina, e o número 4 entre a turbina e o condensador, e aí fecha o ciclo, tá bom? E aí, pessoal, a gente falou lá, o bagaço, né? O bagaço, ele é uma fonte de calor, tá bom? É uma fonte de calor. Onde ele é utilizado? Na caldeira. Então você vê ali, no ponto da caldeira, você vê ali um foguinho, né, na caldeira e uma seta em vermelho escrito Q, o Q quer dizer, né, calor, Q, 2, 3. Então o Q entre o 2 e 3, certo? Q, 2 e 3, que é ali o local de entrada, né, da bomba, entrando na caldeira, e o 3 é o que sai da caldeira. O que entra na caldeira? Entra água, tá certo? Entra água na pressão elevada para poder entrar na caldeira. E o que sai da caldeira? Vapor, tá bom? Então é esse o processo. Para a água virar vapor, você precisa injetar uma energia. Então é aquele Q. Então esse Q é a energia injetada, né, colocada na água para que ela se torne vapor, tá certo? Esse Q, como eu disse, vem do bagaço. Então queima o bagaço, você pega o calor, faz a troca térmica ali para aquecer a água, vira vapor. Beleza? Fechou então essa parte da caldeira. Virou vapor, ponto 3 é vapor. É um vapor numa pressão elevadíssima, trabalha aí, né, hoje a gente trabalha com 65 bar, 67 bar, tem caldeiras até mais potentes, né? E uma temperatura muito alta, uma temperatura na ordem de 500 graus Celsius, tá bom? E aí vai entrar na turbina, que é o nosso elemento ali, né? A turbina está representada. O que vai acontecer nessa turbina? Esse vapor em alta pressão e alta temperatura vai se expandir, passando pelo sistema da turbina e gerando um movimento na turbina. Você vai ver depois, a gente vai definir melhor, né, a entalpia, enfim. Ele vai passar pela turbina, vai ter uma queda entálpica, né, vai expandir esse vapor, e aí nessa expansão você vai gerar um trabalho, tá bom? É aquele W34, é o trabalho entre o ponto 3 e o ponto 4. Esse trabalho na turbina é o movimento, é a potência mecânica que vai ser dispensada ali na turbina. Então, eu vou tirar potência mecânica do sistema. Então, ali o W34, tá bom? Então, do 3 para o 4,
eu vou tirar uma potência mecânica, o vapor vai passar de 67, né, 67 bar, vai passar ali para 1,5, né, 1 e pouquinho bar, tá bom? Então vai cair muito a pressão. E a temperatura também vai cair, né, tá de 500 graus, vai cair junto com a pressão ali, vai chegar uma temperatura, dependendo aí de como funciona o escape ali, em torno de 150, 140, depois a gente vai ver como que vai funcionar esse sistema, tá bom? Não vamos apressar. Então, chegou no ponto 4, é um vapor de baixa pressão, esse vapor ele é passado por um sistema que vai fazer outra troca térmica. Na caldeira a gente vai injetar energia no sistema, energia térmica, e nesse sistema de condensador a gente vai extrair energia térmica, né, do sistema. Esse condensador a gente pode representar, por exemplo, como um trocador de calor lá da evaporação. Então você vê que comunica, né, como a gente fala em utilidades, comunica com o pessoal do tratamento de caldo e evaporação ali. Por quê? A água lá que a gente tem no evaporador, o caldo, né, o caldo vai precisar ser aquecido. Para aquecer você passa o vapor trocando o calor. Então o calor do vapor vai ser passado para o caldo e vai fazer evaporar o caldo. Nesse processo, o vapor vai perder energia e vai se tornar água de novo, né? Vai se tornar condensado, a forma certa de falar, condensado. Então, o processo ali da evaporação, do ponto de vista, né, do vapor que passa por ele, vai ser um condensador. Ele vai passar o vapor em baixa pressão, em baixa temperatura, para um ponto de condensado, tá bom? Condensado que é líquido, certo? E aí a gente chega no ponto 1. O ponto 1 é condensado, é água, né? Então aí você vai ver, aí você estudando caldeira, essa água vai ser, né, esse condensado vai ser mandado para o desareador, certo? E lá vai fazer, né, enfim, os processos químicos que são necessários, processos mecânicos. E depois você tem uma bomba, que é a bomba da caldeira ali, que vai pegar esse condensado que está em baixa pressão e em baixa temperatura e vai injetar, essa bomba vai comprimir, né, esse condensado, aumentando a pressão dele para uma pressão de 100 bar, para poder injetar na caldeira de novo, certo? Então aí a bomba vai fazer uma compressão, né, vai fazer uma pressurização desse condensado e entrar na caldeira. E aí repete-se o ciclo, por isso, né, que aí fica repetindo, o ciclo fica fechado, tá bom? Então caldeira, entrou calor, turbina, extraiu o trabalho. No condensador, extraiu o calor, certo? Que aí é passado para o processo de evaporação. E na bomba, você até vê ali, né, um W12, que aí você vai precisar entrar com um trabalho mecânico, né, para forçar aquele vapor. A bomba é acionada por um equipamento elétrico, geralmente, ou uma turbina também. Aí você vai precisar injetar calor no sistema para poder injetar trabalho no sistema para poder o condensado voltar para a caldeira. Então, é um sistema fechado, pessoal. O trabalho que entra, né, vamos colocar a energia térmica que entra na caldeira, vai dispensar um pouco de energia na turbina em forma de energia mecânica, depois vai sair energia térmica do condensador e um pouco de energia mecânica vai ser necessária para injetar água de novo na caldeira. O ciclo é fechado, tá bom? É lógico, né? A gente vai ver depois no processo, a gente pode até já ir comentando, existem perdas nesse processo, quando a gente trata, esse daqui é um processo ideal, né? Quando a gente trata de um processo de uma usina, existem perdas aí nesse ciclo, tá bom? Por exemplo, na caldeira, a gente vai dar umas descargas lá para melhor tratamento da água, certo? Então a água que está sendo aquecida ali, né, ela vai perder um pouco, então vai perder calor também. Na turbina, ela não é um sistema totalmente ideal, então ele vai ter uma perda também de calor, vai dispensar trabalho, vai ter ruído, isso é tudo perda, tá bom? Ruído, né? Tudo ali, um vaporzinho que sai pelo purgador também, é tudo energia que vai sair. No condensador também a troca térmica ela não é perfeita, então ela também vai ter perda ali, não vai transformar, toda a energia que está no vapor não vai passar para o caldo, tá bom? Vai ter perda no sistema. E na bomba também, a bomba também vai ter ali um rendimento, né? Então vai ter uma perda na bomba. E aí, né, quando a gente perde água, né, perde água quente no processo, quando você tiver que, né, fazer o make-up de água, né, trazer um pouquinho da água da ETA para inserir no sistema, a água é fria, então vai diminuir também, isso faz com que diminua o rendimento do sistema, tá bom? Não é um ciclo completamente fechado em se tratando de uma usina, tá bom?
Então, pessoal, quando você pensar em cogeração de energia, lembre-se dessa figura aí, tá bom? É o ciclo de Rankine, beleza? Esse é o ciclo simples, ciclo ideal, que é o que rege as usinas, tá bom? Dentro desse ciclo de Rankine, então, a gente fala, né, dentro da cogeração, a gente fala sobre alguns equipamentos, tá bom? Primeiro, aquecedores de água de alimentação. Quais são eles, né, e onde que eles estão? Então, só voltar no sistema anterior, depois da bomba, né, você tem uma água ali que está em uma temperatura, vamos colocar de 100 graus Celsius, para entrar na caldeira ela precisa ser um pouco mais aquecida, né? Entrar ali com uns 200, né? 200, quanto mais alto entrar, melhor. Então você vai ter equipamentos de aquecedores de água. Quais são? Primeiro, o desareador, você faz ali um processo que também dá uma aquecida na água, você injeta um pouco de vapor, né? Um trocador ali faz uma mistura, né? A função dele, né, é mais liberar gases, né, de dentro gases, vamos colocar gases ali, solúveis ali na água, né, O2, né, enfim, para evitar corrosão. Mas ele também oferece um pouco de aquecimento. Mas os principais aquecedores estão dentro dos equipamentos, das caldeiras, né? A gente tem lá o economizador, o evaporador, né? Esse sistema ele faz uma troca térmica da água que vai para a caldeira com os gases, né, que passam por eles. Os gases vão passar por fora da tubulação, a água vai passar por dentro, essa água vai ser aquecida. Então, são aquecedores, eles vão melhorar o rendimento da caldeira, aí, né, enfim, para poder gerar mais energia. Temos propriamente as caldeiras, a gente fala caldeira ali entre o balão, você vai ter a descida, né, em volta das paredes d'água, então ali naquele ponto vai ter a queima do combustível, e a água vai ser aquecida. Então, em cogeração de energia também faz parte a caldeira. E essa água aquecida gera vapor. Depois, o vapor, né, gerado vapor saturado, tem que passar pela troca térmica no superaquecedor para virar o vapor seco. Então, você tem aí os equipamentos, né, de uma cogeração de energia. Então, tem a caldeira junto com o superaquecedor, tá bom? Turbina a vapor. Turbina a vapor, até a gente destacou em amarelo, né, porque é o que a gente vai comentar um pouco mais. A gente vai dar uma trinchada melhor, quais os tipos de turbina, como que elas funcionam mais ou menos, vai ver aí como é montada uma turbina, tá bom? Um vídeo bem bacana aí do pessoal que faz montagem de turbina. E é um equipamento, ele é destinado a quê? Pegar, né, a energia térmica e transformar em trabalho. Então, a turbina, todas as turbinas, tá, pessoal? Tem a turbina lá, a turbina da turbobomba, ela funciona assim, a turbina da moenda, ela funciona dessa forma, ela pega energia térmica que está no vapor e transforma em trabalho, tá bom? A gente vai falar de tipos de turbina, enfim, depois mais para frente a gente aprofunda. Tem os geradores, né? O gerador de energia elétrica faz parte da cogeração porque ele vai pegar esse trabalho da turbina, esse giro, né? Esse giro da turbina e vai, de uma forma ali, a gente vai explicar no finalzinho, gerar energia elétrica, né? A partir ali do sistema eletromagnético, enfim, tem ali um sisteminha que a gente vai explicar um pouco mais para frente. Bem simples, tá, pessoal, como funciona, só para ter uma ideia. E aí ele vai transformar aquele movimento em energia elétrica. Essa energia elétrica pode ser utilizada pelos demais equipamentos da usina, então vamos pensar motor, né? Vamos pensar todos, né, os motores da destilaria, do tratamento de calda, enfim, sistema de automação, enfim, tudo vai ser alimentado pela essa energia elétrica, até o sistema administrativo, carregamento, enfim, tudo vai ser utilizado por essa energia que é produzida ali no gerador, tá bom? E também, né, no caso atual, a gente fala nos últimos 20 anos, 20, 30 anos, a gente pode vender essa energia, né, o que sobrou, a gente produziu mais do que a gente usa, a gente acaba vendendo para o geral, né, para as concessionárias, né, para o pessoal utilizar, inclusive na nossa casa, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre o condensador, e aí dentro de um processo de ciclo de Rankine, a gente tem o condensador que fica no tratamento de caldo, que aproveita aquele vapor que saiu da turbina para aquecer o caldo, né? Então você faz uma troca térmica, um condensador do vapor, mais que faz um aquecimento do vapor, ou o condensador que tem turbinas de condensação, que simplesmente a troca térmica dele é com água. E essa água depois ela é colocada lá na torre de esfriamento, né? Passa por um processo de resfriar essa água, ela volta para o condensador, tá bom?
Esses daí são os processos, né, de turbinas de condensação. A gente vai falar de tipos de turbina, vai ter turbina de extração, turbina de condensação. Quando a gente tem turbina de condensação, a gente precisa de um condensador, que é aquele vapor que já vai passar por ela, vai se tornar condensado bem ali, já na turbina, né, ali embaixo da turbina e já volta para a caldeira. Então ele não vai fazer aquele processo dentro do tratamento de caldo, da evaporação, tá bom? Torre de esfriamento, né, como eu falei, né, a gente vai precisar de um ponto ali, né, de água fria, que vai tirar, né, calor do vapor para transformar em água. Essa água fria vai se tornar água quente no final desse processo, e aí ela tem que ser mandada para uma torre. E a gente vai ver o mecanismo de funcionamento da torre para poder resfriar de novo essa água, tá bom? Então a torre serve para isso. Lógico, existem torres de esfriamento, e é dentro da utilidade, né, que são utilizados em processos de regulação, né, de temperatura, lá para o pessoal da fermentação, né, em processos que precisa de uma troca térmica também, né, para resfriar equipamentos. Então vai ter a torre de esfriamento disso também. Geralmente a usina tem a torre de esfriamento para processo e pode ter a torre de esfriamento para a turbina de condensação. E aí também dentro do equipamento, a gente mostrou no slide lá do ciclo de Rankine, tem a bomba, né? Então tem a bomba que vai fazer aí a compressão, né? Vai pegar a água numa pressão mais baixa e vai pressurizar ela, porque lógico, para entrar numa caldeira onde a pressão ali dentro da caldeira é de 67, você precisa de uma pressão muito elevada, né? Mais que 67 para poder a água entrar dentro da caldeira. Geralmente essas bombas, quando a gente trabalha em alta pressão, tem que chegar ali em 100 bar, 95 bar, tá bom? Então essas bombas são equipamentos também bem sensíveis. A gente não vai falar muito sobre ela aqui, é um sistema de funcionamento simples, é uma bomba como qualquer outra, mas é uma bomba que pressuriza também o sistema, tá bom? Vamos lá então, falando em cogeração de energia, a gente falar sobre o que era a cogeração de energia tradicional, né? Como que era a cogeração de energia já que usava nas usinas na década de 70, de 80, década de 90. E aí o que se transformou a cogeração de energia nos últimos 20, 30 anos? Primeiro, pessoal, tudo isso aconteceu, né, porque dos últimos anos a gente teve aí uma queda enfim, quando você vai fazer a colheita, né, antigamente você colhia manual, né, hoje você colhe com máquina. Lógico, você colhendo com máquina, a produção vai ser muito maior. E tem também outro detalhe. Antigamente, para fazer a colheita manual, era necessário que você queimasse a cana, né? Você queimava a cana e depois você ia lá e colhia manualmente. Agora, não precisa, né? Inclusive é proibido você queimar a cana. Então, o que acabou sobrando? Muita matéria orgânica, palha, folha, né? Enfim, tudo acaba indo para a usina. A máquina colhe, né? Aquela cana com palha, com tudo. Ela é mandada para o caminhão, vocês fazem lá o teste, né, lá do pessoal do laboratório, você vê lá quanto de fibra que tem, hoje tem muito mais, né, do que era antes, então você acaba gerando mais bagaço, certo? Em se gerando mais bagaço, eu tenho mais disponibilidade de gerar energia, eu posso queimar mais bagaço na caldeira, eu posso colocar uma caldeira maior, e aí eu consigo gerar mais energia térmica, eu consigo gerar mais energia elétrica, então houve aí uma revolução, né, a partir de uma questão, né, de lei que proibiu a queima da cana, a gente teve uma evolução nas usinas e se tornou o sistema até rentável, né, melhorou as condições de cogeração. Então a gente fala ali em 4 aspectos em relação à cogeração de energia, como era antigamente e como é hoje, né? A motivação básica na usina antigamente, falando em cogeração, o que era? Autossuficiência de energia. Então é o seguinte, a energia que a gente fabrica aqui, a gente usa aqui. A gente não precisa fazer mais nada com ela. Hoje, a gente vende, né, vende excedente de energia elétrica. Então, pensando na tradicional, a gente tinha 2 modos. Ou a gente tinha, né, um gerador de energia acoplado a uma turbina, onde ele gerava energia que era utilizada, energia elétrica, né, utilizada ali na própria usina, tá bom? Sem vender. Hoje está sobrando energia, a gente vende, a gente ganha dinheiro com isso. Na tradicional também, a gente podia ter sistemas aí que eram menos evoluídos, até mais antigos, né? Que a gente aproveitava a potência, né, gerada na turbina,
no sistema ali, tinha uma turbininha, a gente acoplava equipamentos como as moendas, desfibrador, picador, ventilador. A gente vai falar um pouco mais para frente, né? Que esses equipamentos eram equipamentos que consumiam muita energia, precisava de um acionamento, né, bem robusto. Você fazia ele através de turbina. E aí você acabava comprando a energia para poder tocar os outros processos, outras bombas menores, tá? Então aí, nesse caso, a usina nem era autossuficiente, ela só era autossuficiente nos vamos colocar aí, nos 80%, né, nos equipamentos que gastavam mais. Mas os equipamentos menores, as bombas ali do tamanho de caldo, da ETA, ali tudo, você tinha que comprar aquela energia, tá bom? Então aí nem era autossuficiente, você só tinha autossuficiência em grandes acionamentos, tá bom? Hoje a gente então trabalha com mais energia, você inclusive, né, pode vender. E também, né, a gente fala em redução de emissões. Por quê? Quando você faz a queima do bagaço, você vai gerar gás, né, você vai gerar o gás e também a fuligem, né? Esse gás aí pode ser o CO e o CO2. Se a gente sobra CO, que é o monóxido de carbono, é porque a queima não foi completa, tá bom? E o CO, ele é poluente, ele é muito mais poluente, né? Ele traz mais malefícios aí para a comunidade, tá bom? Então, se a gente regular certinho a operação de uma caldeira, você vai gerar menos CO e mais CO2. E nesse caso, você consegue gerar mais energia também. A queima completa gera CO2 e você gera mais energia. Então, você reduz emissões na medida que você aumenta também sua capacidade de gerar energia térmica, tá bom? Então, isso é bacana. Você faz uma redução de emissão e também garante uma melhor performance do seu gerador de vapor, beleza? Turbinas, né? O aspecto de turbina, o que mudou? Antigamente, né, tradicional, eram turbinas menores, de simples estágio. Depois a gente vai mostrar uma foto para vocês aí de como que era o simples estágio, de como que é, né, o próximo das modernas, que é o de múltiplos estágios, tá bom? Então mudou o tipo de turbina. Turbinas menores, hoje são turbinas maiores, mais robustas, para pressões maiores, que vão gerar mais energia, né? Enfim, vão aproveitar melhor a energia térmica do vapor, tá bom? As caldeiras, como foi a evolução? Antigamente você trabalhava com autossuficiência, uma turbina menor, uma turbina de acionamento de moenda, né, de equipamentos menores, você não precisava de uma caldeira grande. E também você nem tinha bagaço suficiente, né, para tocar uma caldeira grande. Então eram caldeiras ali de 21 bar, pressão ali média, né, e até ali 300 graus Celsius, tá bom? Então era 21 bar, 300 graus Celsius. E aí você via a vazão, né? Eu nem coloquei ali, mas a vazão era ali em torno de 100, 120, não era uma vazão tão grande assim, não tinha tanta disponibilidade de energia. Hoje, né, sobrou bagaça, está colhendo com a máquina, está trazendo mais matéria orgânica para dentro da usina, consegue queimar mais bagaça, você tem caldeiras maiores, tá? Caldeiras de 67 bar, então ó, foi de 21 para 67, a pressão aumentou demais. Lógico, é um sistema muito mais complexo, muito mais perigoso até, mas com todos os controles a gente conseguiu evoluir muito, né, nos últimos anos aí, a questão de geração de energia pelas caldeiras. E a temperatura do vapor não é mais de 300, é de 500, tá? Nos dois casos o vapor está superaquecido, então a gente vai olhar um pouco essa relação de superaquecidos, vapor saturado, né, as temperaturas ali. Nos dois casos é superaquecido, mas ali a gente trabalha com 500. E a vazão dessas caldeiras, ela vai, né, passar aí de 200, né? Tem caldeira de 200, tem caldeira de 320 toneladas. Né? Existem caldeiras modernas que você usa sistema ali de leito fluidizado, né, ali embaixo ali, que faz um aproveitamento melhor do bagaço, você consegue gerar aí 320 toneladas de vapor. Então você vê a evolução. Isso, pessoal, gera renda, né? Então tem a cidade que fabrica caldeira, tem a cidade que fabrica turbina, ali tem a empresa naquele setor, né? No estado de São Paulo principalmente. Isso daí, pessoal, alavancou, né, muitas empresas, alavancou muitas cidades, muita gente conseguiu emprego por essa transformação que passou as usinas, tá bom? E a relação com a concessionária, o que é a concessionária? É a empresa que vende energia, né, para a usina e também para você, para sua casa. Então pode citar várias aí, né, CPFL, tem alguns lugares a Energisa, enfim, aí depende do lugar que você está, tem uma concessionária na sua região. Antigamente, né, a operação tradicional da usina, ela era operação independente. Então,
Na verdade, existem dois modos, né? Tem a operação independente, que eu estou usando a geração de energia elétrica e tocando os meus processos industriais. Não estou precisando de energia da concessionária. Só quando a turbina para ali a safra, eu compro, né? Para poder tocar ali na entre-safra, fazer as manutenções. Então, vamos dizer que a operação era independente. Mas também, né, como a gente falou, tem turbinas menores, quando a usina só tinha turbinas menores que tocavam moendas, tocavam equipamentos ali de acionamento mecânico só, sem gerador de energia, eu precisava comprar a energia da concessionária, então para tocar motor, para tocar administrativo. Então era de independência ou até de dependência, né? Eu precisava da concessionária interligada ali para poder fazer minha usina funcionar. E hoje, pessoal, vamos dizer aí que, né, a maioria das usinas trabalha de forma interligada. Então, o que é trabalhar interligado? Eu gerei energia elétrica, eu preciso de 20 megawatts para tocar a minha usina. E eu consigo, uma usina que produz, né, que está gastando 20, ela vai acabar produzindo em torno de 50, 45, 50 megawatts, algumas até mais. Né? Então, sobrou aí 25, 30 mega. E esse 25, 30 mega a hora eu vendo. Então, preciso de uma operação interligada concessionária que eu estou vendendo para a concessionária essa energia. Então, a usina, além de ganhar dinheiro com o açúcar, com o álcool, né, com os produtos derivados ali, também vai ganhar dinheiro com a energia elétrica. Isso cresceu demais, pessoal. A gente tem aí nos meses de abril e novembro, né, quando termina a operação da usina ali, cerca ali de 13, 14% da geração de energia do Brasil vem de usinas sucroalcooleiras, tá bom? Então, assim, existe até uma dependência do Estado mesmo, né, das pessoas para poder, das usinas sucroalcooleiras para poder fazer os processos aí, né, ligar um ar-condicionado na sua casa, uma iluminação, né, enfim, tudo isso. Você acaba até dependendo um pouco das usinas. Então, se tornou um negócio muito maior, mais rentável, né? Isso que é gostoso trabalhar em usina, tá bom? Então tá aí, cogeração de energia tradicional, né, como que é? Vapor na entrada da turbina. Turbina gerou trabalho, gerou movimento. E aí a gente vai utilizar acionamento mecânico lá no preparo, na extração e na planta de vapor. Então, no preparo ali tem o picador, tem o desfibrador, né, vocês já vão estudar sobre isso, né, ver lá como faz a picagem da cana, desfibrar, né, tirar ali, né, reduzir a fibra, né, mexer na fibra ali para poder entrar no sistema da moenda, enfim. Então, no preparo, você tem turbinas. Hoje, né, com a moderna, para acionar esses equipamentos picador e desfibrador, você pode usar motores grandes, mas você usa motor, tá bom? Mas antigamente você usava vapor na turbina para acionar os equipamentos. Moenda, né, moendas na usina. Eu trabalhei em usina que tinha difusor, então a gente tinha só 2 ternos de moenda, mas tem usinas aí que tem, né, 6 ternos de moenda, né, tem muitas moendas aí para poder fazer a extração, tá bom? É um equipamento pesadíssimo que consome muita energia e então antigamente você utilizava o vapor para tocar essas moendas. Você usava ali turbinas menores, né, do que as que geram energia elétrica hoje para poder tocar as moendas. E tinha até, eu vou mostrar até um exemplo que tem ainda, tá? Turbinas para tocar exaustor das caldeiras, né? A gente via as caldeiras de 21 bar, você tinha os exaustores e aí você usava o vapor para movimentar. Exaustor também é um equipamento grande, né? Então você precisava ali você não tinha, a energia elétrica era muito cara, você usava o próprio vapor para tocar o exaustor. E também a bomba, né? A bomba d'água que a gente comentou lá do ciclo de Rankine. A gente tinha as turbobombas, tinham turbinas acopladas a bombas que faziam aquela pressurização, né, ou fazem aquela pressurização para entrar na caldeira a água. É importante, pessoal, que mesmo sistemas mais modernos, a bomba d'água ainda utiliza o trabalho mecânico de turbina, porque fica uma questão de emergência, né? Se a bomba elétrica não funciona, você usa o próprio vapor da caldeira para fazer essa entrada de água na caldeira, porque a caldeira não pode faltar água, né? Então a gente precisa sempre estar pressurizando ali o sistema. Se falha o motor da bomba, a gente liga com uma turbobomba. Pelo menos nos lugares que eu trabalhei era assim, tá bom? E aí, né, tem o sistema mais moderno, né, o acionamento mecânico. Você vê ali em vermelho é uma turbina, um exemplo de uma turbina, em amarelo é um redutor
vou explicar, né, o que é um redutor, e em azul a gente tem um gerador de energia. Então, a turbina gira, né, um eixo, esse eixo é acoplado a um redutor, por quê? A velocidade da turbina pode passar aí de 6.000, 7.000, eu já vi turbina inclusive de 11.000 RPM, tá bom? Turbinas, quanto menor ali nesse caso a turbina, a rotação geralmente é maior. Então, quando eu trabalhei com um gerador de 10 mega, a rotação da turbina era de 11.000. Quando eu trabalhei com um gerador de 40 mega, 45 mega, a rotação era 4.800 mais ou menos, tá? Mas a rotação do gerador, que está ali em azul, a gente vai trabalhar em 1.800 RPM. Então, se você pegar ali, vamos pegar o caso que é de 4.800 e a rotação do gerador é de 1.800, eu preciso reduzir essa rotação. Então, você tem redutores. São engrenagens, né, que faz ali a transformação do giro, tá bom? Então, entrou com 4.800, sai do redutor da parte amarela em 1.800 e dentro do rotor girando a 1.800 RPM dentro do gerador, eu vou gerar a energia elétrica, tá bom, pessoal? Então a gente vai finalizando essa primeira parte de introdução, depois a gente vai entrar na parte de turbina, a gente vai falar bastante sobre turbina, depois vamos falar sobre vapor e também o gerador de energia elétrica. E no final eu mostro um exemplo de uma cogeração que ainda existe hoje, mas que ela é feita de modo tradicional e que a gente fez um estudo para poder modernizar, e aí você vê a quantidade de oportunidade que ainda existe nas usinas, tá bom, pessoal? Vamos falar um pouquinho também de qualidade de vapor e outras coisas aí. Então aguardo vocês aí na próxima aula. Obrigado!